E a amante do meu marido que anunciou a gravidez dela em rádio. Sou casada há 18 anos e juntos nós temos uma filha de 15 anos. E assim, o nosso casamento sempre foi muito saudável, muito bom mesmo. A gente sempre se deu tão bem, eu sempre tive liberdade para sair com as amigas, ele também tinha liberdade para sair com os amigos dele. A gente nunca teve essa regra de sair sempre junto. Eu não mexo no celular dele, ele não mexe no meu celular. Sempre que a gente pode, a gente viaja juntos, sozinho para poder aproveitar. Então, por conta disso tudo, eu nunca suspeitei do meu marido, nunca mesmo, nem passou pela minha cabeça. Traição ou algo do tipo. Até que um certo dia eu estava em casa, né? E aí eu não vi o meu celular tocar. E assim, foram várias ligações perdidas da minha filha e várias mensagens pedindo para eu retornar a ligação com urgência para ela. E assim, a hora que eu liguei para ela, eu fiquei muito assustada. E depois a minha filha atendeu. Ela estava com uma voz meio que tremendo, com medo, né, chorando. Aí ela falou pra mim: mãe, eu preciso te contar uma coisa. Só que eu não sei como. Gente, a minha filha ela trabalha na lanchonete do tio dela e lá toca rádio o dia inteiro, é sem parar. E ali ela começou a contar que estava ouvindo a rádio e uma moça pediu uma música e essa música ela dedicou um suposto namorado dela, que engravidou ela e sumiu. E essa moça falou o nome, sobrenome e até o CPF do meu marido. E depois de ter falado tudo isso, ela falou que estava aguardando o retorno do meu marido e sim, fiquei sabendo tudo isso pela boca da minha filha. Assim que eu terminei de falar com a minha filha, eu já fui logo ligando pro meu marido. Como ele trabalha na rua, eu falei para ele que eu precisava conversar com ele e pedi para que ele fosse com urgência para casa. E assim que ele chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele se ele tinha se envolvido com alguém. E é claro, né, que ele negou. Só que a cara dele não negou. Ele até tentou negar, só que ele mente muito mal. E eu ali, né, falei para ele que eu já estava sabendo de tudo, que além dele ter se envolvido com uma pessoa, ele tinha engravidado ela também. Contei para ele como que eu estava sabendo, falei para ele que foi a nossa filha que acabou descobrindo, falei que a mulher tacou tudo no ventilador e ainda na rádio. E na hora ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, só que ele ficou nervoso pelo fato da minha filha ter descoberto. O medo dele era da minha filha descobrir, e não eu. E ali ele falou assim, que quando a nossa filha chegasse, que ele iria sentar com a gente para poder conversar. E nesse tempo a gente acabou brigando feio, porque eu queria saber quem era e ele não queria me contar. Eu queria saber quanto tempo isso estava acontecendo. E assim que a minha filha chegou, ele sentou para conversar com a gente e ali ele começou a falar que errou sim, só que ele se arrependeu depois. Por isso que ele sumiu da vida dela, que ele não sabia que ela estava grávida, porque ele sumiu, porque ele bloqueou ela antes mesmo de ficar sabendo. E ele falou também, né, que a menina não sabia que ele era casado. Ele falou que ele mentiu, ele falou que o erro era todo dele e que o único culpado da história era ele. Eu sei que ele chorou literalmente nos pés da nossa filha, implorando por perdão. Depois ele veio pro meu lado, né, chorando, implorando por perdão. E ali na hora, né, conversando com a minha filha me pediu, por favor, para eu dar mais uma chance para ele. Ela olhou pro pai e pediu pro pai honrar se caso eu desse essa chance para ele. E ele prometeu para nossa filha que se eu desse essa chance para ele, que nunca mais ele iria falhar comigo e com a nossa filha. E ali, né, eu decidi dar mais uma chance para ele. Depois de ter feito isso, fomos todos para casa da moça para poder conversar com ela, para falar, explicar para ela que ele era casado, que eu era esposa dele. Conversamos bastante. Ela foi muito educada comigo, com a gente, muito respeitosa. E ali eu pedi para ela que ela deixasse a minha filha conhecer a irmãzinha dela, independente de tudo. Elas eram irmãs e elas também não tinham culpa de nada do erro do pai. Resumindo, eu acabei me apegando à criança. Nesse tempo da gravidez, quando o bebê nasceu, eu fui até no hospital, ajudei muito a mãe. Sempre que a gente pode, a gente pega a neném para passar um tempo aqui em casa com a gente. Eu acabei me apaixonando na criança. Ela vai fazer 1 aninho e, por incrível que pareça, foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. Eu e a mãe, hoje a gente se dá super bem, a gente se respeita muito. Ela também respeita o meu casamento. E tudo, né, pelas nossas filhas. E o que é que a gente não faz por um filho, né? Depois disso, meu marido mudou totalmente. Ele tá mais presente, ele tá mais atencioso comigo. Ele parou de sair sozinho, ele não sai sozinho de jeito nenhum. Ele só sai comigo e tá bem mansinho, viu? Que continue assim. É porque eu já falei pra ele que mais uma criança aqui não dá certo. É difícil, aí já é palhaçada e uma tremenda sacanagem. Só que nem ele falou, né? A promessa que ele fez pra nossa filha. Então eu acredito sim que ele tenha mudado. Agora me diz aí, você nessa situação, você perdoaria o seu marido?